Seja muito bem-vindo, essa é a nossa live 4, onde iremos estudar o capítulo 4 do livro A Ciência de Ficar Rico. E no dia de hoje, nós iremos estudar o primeiro princípio para ficar rico. Bem, desde o primeiro dia, lá na introdução, eu estou comentando que o autor fala que existe uma certa maneira que qualquer pessoa que pratique essa certa maneira poderá ficar rico. E hoje nós estudaremos, na verdade, o primeiro princípio, que é o quê? É a primeira etapa de fazer as coisas dessa certa maneira. Nas lives anteriores, eu falei, na live 1, 2 e 3, eu falei algumas coisas que também estão dentro de fazer as coisas desta certa maneira, mas no dia de hoje nós vamos estudar o primeiro princípio, ok? Então pega papel e caneta, que é muito importante você saber deste detalhe, ok? Lembrando que ontem, quando terminou a live de ontem, eu falei nos meus stories que eu ontem estava abundante, ou todo dia eu sou abundante, mas ontem eu estava abundante demais e eu prometi que no dia que batermos 100 pessoas na minha live, eu vou fazer um sorteio de Pix, de um Pix de R$100 para os participantes da live. Se bater 101, o Pix vai ser de R$101. Se bater de 200 pessoas, o Pix vai ser de R$200. Se bater 500 pessoas, o Pix vai ser de R$500. Então, eu vou pedir para você, agora, que quer participar deste sorteio do Pix, tá? E quer já ir começando a desbloquear aí a sua jornada rumo à riqueza, clica no aviãozinho, clica no aviãozinho e envia aí para todos os seus amigos, chama todo mundo, vem para cá, tô aqui enviando para os meus amigos e vocês enviam aí para os seus amigos, tá? Bora lá. Tchan, 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 tchan. Quem já enviou, manda mensagem assim: enviei. Enviei e nós iremos começar o nosso assunto de hoje, isso mesmo. Chama todo mundo, 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 chama todo mundo. Vamos desbloquear a prosperidade com todo mundo. Beleza? Então, bora lá. Voltando aqui. Opa, chegou a galera na nossa live. É isso aí, já chamem os amigos e vamos lá. O autor começa o capítulo 4 falando o seguinte: o pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis. Olha o que ele diz. A única forma. O pensamento é a única forma. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa e, pensando nas formas, esta substância as produz. Ontem a gente falou da fonte invisível, né? De que tudo que nós vemos é oriundo da fonte invisível. E hoje ele já começa o capítulo dizendo que o pensamento é a única forma. Gente, repara aqui neste detalhe. Quando ele fala única forma, quer dizer que não existe outra. Não existe outra. O pensamento é a única forma. E nós vemos muitas pessoas com o desejo de enriquecer. Só que, no entanto, ao invés de utilizar o pensamento, já que é a única forma, elas utilizam apenas a força braçal. Conseguem entender agora por que muitas pessoas que se matam de trabalhar, por mais que sejam honestas e boas de coração, não conseguem enriquecer? É porque elas não usam o pensamento para produzir riqueza a partir da substância amorfa. Hoje a gente vai aprender o primeiro princípio da ciência para ficar rico, que é o primeiro grande detalhe que faz parte de fazer as coisas dessa certa maneira, que é o que eu tenho falado nas lives anteriores, tá? Em um dos cursos que eu fiz do Tony Robbins, ele falou claramente que o domínio da riqueza ele acontece
ele é 80% psicológico e mental e 20% técnica. É por isso que nós vemos muitas pessoas fazendo curso de capacitação de tal coisa, fazendo curso de aprimoramento disso, curso para ganhar dinheiro aquilo, que não conseguem ter resultados. Por quê? Elas estão focadas somente no 20%, nos 20% na técnica, quando na verdade elas precisam focar nos 80% que é a parte mental, a mentalidade da riqueza. No dia de hoje, também vamos pontuar alguns detalhes que fazem parte da mentalidade da riqueza, tá? Quando o autor fala de pensamento, ele está se referindo a duas formas de pensamento. Aquela parte racional, aquela parte intelectual, que você é consciente. Por exemplo, se você deixar uma panela com água fervendo no fogo, sua mente racional entende que você tem que ficar de olho, que ali é um perigo se você não ficar de olho e não apagar o fogo quando a água estiver fervendo. Esse é um pensamento racional intelectual. E existe o pensamento que é oriundo da mente imaginária, da mente criativa, que é o que nós imaginamos, as figuras que nós formamos dentro da nossa mente. E as imagens, a imaginação, a criatividade, ela é formada ali na nossa mente inconsciente, que é lá onde existe o nosso sistema de crenças. Ou seja, a depender de qual seja o sistema de crenças que nós temos dentro do nosso inconsciente, vai depender o que nós iremos imaginar. E eu faço uma pergunta aqui para vocês. O que você pensa, o que você imagina a respeito da sua vida financeira hoje? Escreve aqui para mim. Partindo da premissa que o pensamento é a única força de construir riqueza, e o pensamento, a forma do pensamento, o que nós imaginamos dentro da substância amorfa, da substância invisível, da força original, vai produzir riqueza, o que é que nós estamos imaginando? É só olhar para a nossa realidade. O que você vê ao seu redor é fruto da informação que você está enviando para a substância amorfa e está se materializando ao seu redor, tá? Então, se você quer mudar a sua realidade, comece a pensar diferente. Só que aqui, o autor, ele traz um detalhe muito interessante. Um dos trabalhos mais difíceis do mundo é você ter um pensamento positivo e manter este pensamento, essa imagem positiva na sua mente. É por isso que, apesar de dizer que desde o primeiro capítulo ele está falando que a riqueza é um direito de todos os seres humanos, que a riqueza é um direito de todos os seres humanos e que, mesmo sendo um direito de todos os seres humanos, não é todo mundo que consegue. Apesar de dizer que é algo muito fácil de se fazer. É fácil, no entanto, é trabalhoso, necessita de dedicação. Mas antes da dedicação, é preciso você ter o conhecimento de que aquilo é real e de que aquilo existe. Um detalhe importante é que ele fala, em um trecho do capítulo 4, ele fala: pensar em uma árvore não causa a formação instantânea dessa árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Ou seja, você quer ficar rico? Quer ter saúde? Quer ter algo na sua vida? Não é você só pensando e aquilo vai na velocidade da luz aparecer na sua frente, não, meu amor. Você tem que entender que quando você inicia o pensamento, o universo vai começar a movimentar as forças que trarão aquilo até você. Como assim, Suene? Em forma de oportunidade, aparece em forma de oportunidade, aparece em forma de conexão. Quando menos você espera, você
é uma pessoa que você nunca ouviu na vida, entre em contato com você para que você possa comprar os produtos dessa pessoa e tá ligado com a sua riqueza. É mais ou menos assim que funciona. O que você precisa fazer é manter o pensamento, a forma daquele pensamento, enviando a informação para a substância amorfa. Tá? É como um espelho. Lembre que eu falei, acho que na live 2, das leis universais, das leis herméticas, e há uma lei hermética que diz que tudo que há em cima há embaixo, ou seja, aquele teu objeto de desejo já existe na substância amorfa. E como ele já existe na substância amorfa, só precisa você imprimir o teu pensamento na substância amorfa. Literalmente imprimir, gente. Mas para imprimir, você precisa ter o desenho. Não tem. Imagina a seguinte situação. Você chega para um pedreiro e fala para ele: eu quero que você construa a minha casa dos sonhos. Ele não tem bola de cristal para tirar o desenho da sua cabeça e começar a materializar ali na sua frente, não. Ele precisa de um desenho. Ele precisa de alguém que tenha feito o desenho da casa para que ele possa construir. E para que você possa imprimir o desenho dessa casa, você precisa definir o seu pensamento através da mente criativa, através do pensamento criativo. Vou fazer uma analogia aqui, como fazer um bolo, tá? Para fazer um bolo, você precisa de uma forma. E você decide como que vai ser o bolo. Se é um bolo quadrado, se é um bolo redondo, se é um bolo com um furo no meio. Esse formato, ele precisa de uma forma. A forma é o teu pensamento. É a imagem que tem no teu pensamento, tá? Trazendo para a realidade aqui, qual é o pensamento que você tem a respeito da tua vida financeira? Que você é um fracassado? Então você vai ter fracasso. Que você é uma pessoa de sucesso? Você vai ter sucesso. Que você nasceu para pagar os pecados da sua família? Então você eternamente vai passar por situações que reforcem essa verdade, que você realmente nasceu para pagar os pecados da sua família. É o pensamento que imprime na substância amorfa aquilo que você quer e se materializa neste plano. Lembra? É um espelho. Tudo que você projeta no espelho retorna para a tua realidade. Aí aqui nós estamos estudando a ciência de ficar rico. Você quer ficar rico e quer dominar a riqueza? O que você tem que fazer? Primeiro, definir o que você quer. Segundo, de que forma? Com riqueza de detalhes. Para você conseguir que o pedreiro construa a casa dos teus sonhos, quanto mais detalhes tiver na planta, mais claro vai ficar para o pedreiro conseguir construir a casa dos teus sonhos. O que você quer? De que jeito você quer? Que cor você quer? O que você quer realizar com isso? Isso você pode usar para dinheiro, para saúde, para casa, para carro, para coisas, para pessoas. Não determinar a pessoa, mas as características que você quer que tenha na pessoa, tá? E aí, o autor, dentro do capítulo 4, ele ainda fala: nenhum pensamento chega na substância amorfa e não produz nada. Ou seja, tudo que você está pensando, todas as imagens que estão vindo na tua mente, seguidas também dos sentimentos que você está produzindo, você está enviando essa informação para a substância amorfa e está sendo impresso na tua realidade. Quer mudar a tua realidade, meu amor? Muda os teus pensamentos. Mas, Suene, como é que a gente vai fazer essa mudança de pensamento? Existem várias técnicas para isso. Existem várias ferramentas e ao longo dessa jornada, todo dia eu vou compartilhando com vocês uma. No dia de hoje, dentro do capítulo 4, ele fala que a verdade é que existe uma substância amorfa, onde você imprime os seus pensamentos nessa substância amorfa, sem forma, e é impresso na tua realidade, ou seja, você canaliza, você materializa. Um dos segredos é você tem que focar na verdade. A verdade é essa, que existe essa substância amorfa. E não se deter apenas às aparências, apenas às circunstâncias.
O autor diz que as circunstâncias são aparentes. Por que aparentes? Porque elas são mutáveis a partir do pensamento que nós emanamos. Ou seja, se você tem dívidas, se você não tem o salário dos teus sonhos, se você não tem o emprego dos teus sonhos, se você não trabalha onde você quer, se você não está realizado financeiramente, se está faltando dinheiro, tudo isso é mutável. Tudo isso é uma realidade aparente. Isso não é a verdade. Você precisa entender que tudo que está aí ao teu redor foi canalizado, foi materializado a partir dessa substância amorfa. E para você mudar essa realidade, é só você mudar o arquivo que você está mandando para a impressão. Estão conseguindo entender ou está ficando muito complexo? Me escrevam aqui nos comentários, por favor, só para eu entender. Ele fala que, na verdade, o único esforço que nós temos que ter para produzir aquilo que queremos é enviar o nosso pensamento e ter fé, acreditar que tudo já está ali, só precisa ser canalizado. O interessante é que dentro do capítulo 4, pela primeira vez dentro do livro, o autor se refere à substância amorfa como o Pai. Ele fala: as pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai. Essa é a primeira vez que o autor se refere a essa substância amorfa, a essa fonte original como o Pai. Ou seja, minha gente, Deus. É o que eu sempre falo para os meus mentorados. Cocriar é você criar junto com o Criador. O fato de você cocriar não quer dizer em nenhum momento que você vai se sobrepor à autoridade de Deus. Pelo contrário, você vai se submeter. Nada, absolutamente nada no universo é cocriado sem a força do Criador, tá? Alguém é uma pergunta. Quando não temos domínio sobre essa condição, outras pessoas podem cocriar para nós? Eita, ótima pergunta. Sim! Cocriam. Cocriam no ambiente que você está. Um exemplo, vamos supor que na tua casa você seja a única pessoa que pensa positivo e tem conhecimento sobre isso. Todas as outras pessoas da família são pessoas negativas, que gostam de reclamar, que se preocupam com os boletos, que se preocupam com as dívidas. Neste caso, você está tentando cocriar uma realidade para você e o meio que você está cocriando outra realidade. Eu fiz uns stories da laranja podre hoje. Gente, aconteceu comigo, que as laranjas estavam na minha cozinha hoje, tá? Mas para mim foi... Quando eu vi as laranjas, eu falei, caraca, olha o que é que uma laranja podre, em pouco tempo, faz com as outras laranjas. Ela apodrece as outras laranjas, né? Então, sim, as pessoas do seu meio podem cocriar aquela realidade ali para você. Aliás, que você vai acabar tendo que suportar aquela realidade ali, né? O que você pode fazer é, na medida do possível, evitar qualquer tipo de contato. Outra coisa que podem cocriar para você é quando uma pessoa te convence de algo. Quando você compra a ideia de outra pessoa, você está cocriando aquilo, você está trazendo aquilo para a sua realidade. Um exemplo típico é quando você vai realizar um projeto ou fazer um sonho, alguma coisa, você conta para outras pessoas, a maioria vai trazer um monte de objeções. Vai dizer que não vai dar certo, vai dizer que você não tem dinheiro para isso, vai dizer que você não tem capacidade para isso. E quando você comprar a ideia dessas pessoas, aquele teu sonho, ele vai ser esmagado, ele vai ser dilacerado, ele vai ser acabado antes de nascer. Porque você vai pensar que não vai dar certo. E quando você pensa que não vai dar certo, a informação que você envia para a substância amorfa é a de que não vai dar certo. E é isso que vai ser materializado no teu entorno. Beleza? Quem tiver dúvida pode ir enviando aqui no direct não, nos comentários. E eu vou respondendo vocês. Ele ainda fala neste capítulo, são em 2 parágrafos que ele fala do Pai, né? Ele fala que os indivíduos nem sonham que podem fazer o que veem o Pai fazer. Lembra em uma das lives que eu falei
sobre a crença da dualidade, nós fomos condicionados a crer que Deus está fora de nós e não dentro de nós. O que acontece é que, por crermos nessa crença da dualidade, nós somos manipulados por grandes sistemas. Porque, afinal de contas, a força divina está somente fora. E esquecem e fazem com que nós nos esqueçamos de que todos nós portamos uma centelha divina, que é o ponto onde nós nos conectamos com o Criador, tá? É por isso que muitas pessoas creem que não conseguem fazer isso. Outras, inclusive, acreditam que é uma blasfêmia pensar que pode ser merecedor ou criar algo. Se sente pecador, tá? Quando duas pessoas mentalizam a mesma coisa, acontece mais rápido, a probabilidade que aconteça mais rápido é grandíssima. Por isso que eu sempre falo para os meus mentorados, no caso de casais que desejam realizar algo em comum, ou sócios que desejam atingir uma quantia X na empresa, se vocês focarem neste objetivo, a cocriação ela acontece sim mais rápida, tá? E aqui no meio do capítulo, o autor já chama você para prestar atenção em 3 tópicos. E ele diz que, bem, resumo da ópera. Existe uma substância pensante, da qual todas as coisas, não está escrito algumas coisas, tá? Todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia o quê? Ramifica, né? Imagina um sistema, imagina um músculo irrigado por veias, né? O vaso sanguíneo ele permeia ali aquele músculo, ou seja, está em todo canto, penetra e preenche os interespaços do universo. Ou seja, onde você acha que não há vida, não há intenção, lá no vácuo, aí sim é que está essa substância pensante. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada neste pensamento. A substância amorfa, ela é inteligente porque ela tem a missão de receber a informação, receber o arquivo, imprime. Receber o arquivo, imprime. Receber o arquivo, imprime. Essa é a missão dela. Esse é o propósito da vida dela. Ela não tem a mentalidade de fazer uma triagem. Não, isso aqui é uma coisa que vai fazer mal para essa pessoa. Eu não vou imprimir. Isso aqui é uma coisa que vai fazer bem. Vamos imprimir mais vezes. Não. A chave de tudo já está ali. O poder de realizar qualquer coisa já existe. E foi nos concedido o livre-arbítrio. E existe o livre-arbítrio do pensamento também. Tá? Então, todo o pensamento que você emana para a substância amorfa, ele é impresso. Seja um pensamento negativo, seja um pensamento positivo, seja um pensamento de temor, seja qualquer tipo de pensamento, ele vai ser impresso. Suene, eu não sei quais são os pensamentos que eu estou emanando. Olhe para a sua realidade. Como é que está a tua realidade hoje? A tua realidade é nada mais, nada menos do que a impressão dos teus pensamentos na substância amorfa. Tá? E aí, o terceiro ponto é, uma pessoa pode dar forma às coisas com o seu pensamento. E imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Pode-se pedir que... Não. E aí ele pede para que as pessoas testem essas afirmações. E ele garante, o autor garante que não há como ter erros, tá? E não há como ter erro. Esse capítulo 4, ele é um pouquinho mais longo e eu super indico que vocês deem uma leiturazinha nele hoje, pegando os links daqui da live, tá? E qualquer dúvida, lembra, pode me perguntar no direct que eu vou responder vocês. Ele fala que, outro detalhe importante que ele fala no capítulo 4 é... Opa... que, como eu falei agora há pouco, você tem que cuidar para não sintonizar com as aparências. Que tipo de aparência? Nós já temos a nossa realidade no nosso entorno, mas coisas que incomodam
o inconsciente coletivo é, por exemplo, a pobreza ou a falta de saúde. E ele fala que nós não podemos olhar para a pobreza como se ela fosse a verdade. Nós temos apenas que entender que a pobreza é uma aparência do que foi impresso na substância amorfa oriundo do nosso inconsciente coletivo. Ninguém é pobre. Ninguém é pobre. Todas as pessoas são ricas porque a nós foi concedido vida e vida em abundância. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Eu já falei várias vezes aqui que as promessas que Deus tem para nós são promessas de prosperidade e de abundância. E é essa a verdade na qual o autor pede para que nós acreditemos. Por isso que ele fala, não existe pobreza e há somente abundância. O fato de você conseguir olhar para, mesmo que você esteja cercado da aparência da pobreza, mesmo que você esteja cercado da aparência da doença, você conseguir entender que, na verdade, não existe a doença, porque fomos criados saudáveis, e não existe a pobreza, porque fomos criados abundantes, você vai adquirir o poder. Ele fala que você vai adquirir o poder, tá? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando vamos, por exemplo, fazer doações a pessoas que não têm condições financeiras ou entrar em contato com pessoas gravemente enfermas. A forma que nós ajudamos essas pessoas é olhando para elas como seres saudáveis. Afinal de contas, o espírito daquela pessoa que está doente ali é saudável. O que você está vendo é o corpo físico materializado provavelmente por algum pensamento. A pessoa pobre que está sem condições financeiras, teu amigo que vem reclamar para você da condição financeira, de dívidas, de falta de dinheiro para pagar boleto, ele é rico, ele é abundante. E se nós ali, óbvio que temos que ter empatia, mas nós não podemos alimentar essa verdade ali nessa pessoa, tá? A forma que nós conseguimos ajudá-la é mostrando para elas que o Pai fez ela a imagem e semelhança, ela é rica, ela é próspera e ela é saudável. Inclusive, qualquer pessoa que adquira qualquer tipo de enfermidade jamais deve adquirir para si que ela está doente. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a negar o tratamento. Eu estou me referindo a imprimir na substância amorfa pensamentos positivos e de saúde a respeito de si mesmo. Dentro da minha mentoria de 66 dias, tem um vídeo lá, que é um vídeo que utiliza todos os 5 sentidos para que a pessoa sinta, pensa que ela é saudável, que tenha a certeza de que ela é saudável e consiga emanar pensamentos positivos para imprimir na substância amorfa a sua saúde. Eu tenho vários casos de mentorados que adquiriram vários tipos de enfermidades e utilizando este vídeo por repetição, conseguiram sobrepassar esse período de maneira mais leve. Eu também, alguns meses atrás, eu tive chikungunya. Eu não sei se vocês conhecem essa doença, mas é uma doença que eu não desejo para ninguém. Você tem febre, seu corpo fica completamente num estado alérgico, de coceira, de inchaço, e todas as articulações do seu corpo doem constantemente, tá? Dizem que os sintomas dessa doença, eles perduram no corpo durante 3 meses. De fato, nos 15 primeiros dias eu fiquei completamente paralisada, mas em nenhum momento eu me entreguei àquilo. Óbvio que eu respeitei o tratamento, eu usei os medicamentos necessários, só que eu fiquei o tempo todo vendo o vídeo que eu criei para a minha mentoria. Eu pude usar comigo e eu percebi que toda vez que eu usava esse vídeo, que eu estava vendo o modelo mental de saúde, ouvindo uma música com frequência, vendo afirmações de saúde, eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo melhor. Muitas vezes a minha febre baixou e
para minha surpresa, eu consegui ter uma recuperação mais rápida do que várias outras pessoas que contraíram chikungunya. Óbvio que tive momentos de recaída, como toda pessoa que contraiu chikungunya tem, mas em todos os momentos de chikungunya eu ficava repetindo para mim que eu era saudável, que aquilo era temporário, que aquilo estava curando meu corpo e assistindo meu vídeo por repetição. Porque a verdade é que eu fui criada à imagem e semelhança do Criador e eu sou saudável. Por algum motivo, óbvio que fazendo engenharia reversa eu consegui entender a causa, o motivo pelo qual eu acabei contraindo a chikungunya. Porque qual foi o pensamento e o sentimento que, impresso na substância amorfa, fez com que eu tivesse a chikungunya, né? Isso aí eu contei para os meus mentorados essa história. E quando eu descobri, eu comecei a pensar o contrário e aí eu consegui, o mais rápido possível, reverter a situação de enfermidade do meu corpo, tá? Isso é um exemplo para vocês entenderem, gente, que seja lá qual for a situação com a qual você se encontra, a situação de dificuldade que você se encontra agora, ela é uma circunstância mutável, ela é uma situação mutável. O que você precisa fazer? Imprimir o pensamento do que você realmente quer na substância amorfa. Mas Suene, onde é que está essa substância amorfa? Está aqui. Ela está em todo canto, o tempo todo. A maior pista que o autor deu foi que ele falou que a substância amorfa é o Pai. E nós sabemos que o Pai, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todo canto, ele sabe de tudo e ele pode tudo. Então, como que você vai imprimir essa substância? Eu não estou entendendo, eu vou encarar Deus como uma impressora? Não, já existe essa força no universo. E você tem o livre-arbítrio de enviar este pensamento e receber a impressão daquilo que são as tuas circunstâncias. Então, tá doente, tá difícil? Pensa no que você quer. O que é que você quer? O que é que você quer? Escreve aqui para mim nos comentários. O que é que você quer? Qual é a vida financeira dos teus sonhos? Qual é a vida, a sua vida amorosa dos sonhos? A vida de relacionamento dos sonhos? A vida de saúde dos sonhos? Escreve aqui nos comentários para eu saber, tá? Ele fala que quando você consegue enxergar além das aparências, quando você consegue entender que o teu pensamento impresso nessa substância amorfa vai poder mudar a tua realidade, você consegue ter poder. Por que você consegue ter poder? Porque absolutamente nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância vai fazer você diminuir a tua fé naquilo que você realmente quer, tá? Então, esse é um dos princípios, o primeiro princípio de fazer as coisas desta certa maneira. Adquirir o poder de observar além das circunstâncias. Adquirir o poder de acreditar no que é a verdade. A verdade é que existe essa substância amorfa. Eu estou repetindo várias vezes, porque isso é um conteúdo, talvez para muitos, novo. E como é uma informação nova, diferente de tudo que você já viu, você só vai conseguir adquirir, somente só vai aceitar por repetição, tá? Então, a partir dessa live, eu vou repetir várias vezes, porque o autor pede para que você repita várias vezes que existe uma substância amorfa que cria tudo. Absolutamente tudo é criado a partir dessa substância amorfa. E ele diz que quando nós nos convencermos disso, nós vamos perder o medo, a dúvida, porque nós vamos saber que nós poderemos criar o que nós queremos criar. E o primeiro passo para você ficar rico é você acreditar nessas três indicações fundamentais que eu falei agora há pouco e vou repetir de novo, tá? Você que tá com papel e caneta, pega aí, anota, ou melhor, vamos aproveitar e chamar os amiguinhos que precisam ouvir isso. Clica aí no aviãozinho, ó, vou clicar aqui de novo. Clica aí no aviãozinho e chama todos os seus amigos que você acredita que precisam entender essa verdade, que eles precisam saber o que é o primeiro princípio para ficar rico.
Enviaram? Vamos lá, então. O primeiro passo para ficar rico é você acreditar nas 3 indicações. Primeiro, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Ou seja, está em todo canto. Em todos os cantos do mundo. Tá? Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Ou seja, as circunstâncias são resultados da impressão desse pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento nesta substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Depois que o autor fala 2 vezes isso dentro do mesmo capítulo, ele pede para que você leia repetidas e repetidas vezes. Se você está aqui nessa live ou você está assistindo a gravação dessa live, escreva, não utilize o celular nem o computador. Escreva com a sua mão, porque escrever existe uma força muito grande. Escreva com a sua mão essas 3 indicações. Pregue em todos os lugares possíveis e inimagináveis da sua casa. Repita tantas quantas vezes forem possíveis. Medite sobre estas palavras e você vai começar a ter poder sobre a tua realidade. O que eu estou falando é muito sério, gente, tá? E ele diz que se surgir alguma incerteza, deixe ela de lado. Não escute nenhum argumento contra essa ideia. E aqui vem outra parte polêmica. Ele fala, não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Misturar essas ideias com outras crenças e outras fés fará com que todos os seus esforços permaneçam em vão. O que ele quer dizer com isso? Para tomar cuidado, quando você for em algum templo onde o líder religioso está falando que quem é rico vai para o inferno, que dinheiro é coisa do diabo, que os ricos e prósperos não vão para o céu, e fica falando sobre que o mundo está passando por crise e várias coisas negativas a respeito do dinheiro, né? Que tem muito karma financeiro, que tem que limpar esse karma financeiro. Isso são ideias contrárias à ciência de ficar rico. Então procure filtrar palestras, jornais, revistas, pessoas que falem o contrário. Pessoas que digam que você está alienado, que isso é coisa do diabo, que ficar rico é coisa do diabo, que você é dinheirista, que você é isso e aquilo outro. Procure evitar o contato com essas pessoas. Até que você pratique a ciência de ficar rico e fique rico e mostre para elas que elas estavam equivocadas quanto a isso. Lembrando que na Bíblia está escrito claramente, tá? Está escrito claramente que você nasceu para ser rico e próspero. E existe uma diferença, uma sutil diferença entre você aproveitar a prosperidade que lhe é de direito e utilizar o dinheiro para o bem maior e utilizar o dinheiro para o seu único bem. Outra coisa que é importante lembrar, nós não somos represas, nós somos rios e rios abundam, terras onde não há água. É para isso que o dinheiro serve. O dinheiro serve para você preencher o teu leito e abundar na vida de outras pessoas. No dia que você for avarento e se tornar uma represa, o dinheiro vai sumir da tua vida, porque a água presa ali vai acabar. Enquanto você for rio, e enquanto você estiver conectado com a fonte e usar o dinheiro como um fluxo e para o bem maior, teu rio nunca mais na vida vai secar, tá? As partes que tem na Bíblia de que o homem não pode amar a Deus e ao dinheiro, significa, ele quer se referir àquelas pessoas que permitem que o dinheiro se torne o centro da vida delas, tá? E de fato, isso é extremamente equivocado e não tem nada a ver com a ciência de ficar rico.
Vocês viram na live de ontem que ele fala para você sempre estar abundando na vida das pessoas, tá? Então procure evitar escutar esse tipo de comentário, essas ideias contrárias à verdadeira ciência de ficar rico. Aí você fala assim, mas Suene, se na Bíblia está dizendo que a gente é rico, é abundante, é próspero, por que falam o contrário? Para manipular você com facilidade. É simples, tá? Quanto mais acreditarem que você não tem poder, quanto mais os sistemas retirarem o seu poder, mais eles poderão lhe manipular. E o poder encontra-se em você enxergar além das circunstâncias. Entender que a substância amorfa está além da realidade aparente, tá? Falaram aqui, ó, somos prósperos como as estrelas são numerosas no céu, igual a promessa que Deus fez a Abraão. Exatamente. E ontem eu falei para lerem o capítulo 29 do livro de Jeremias, versículo 11, onde Deus fala claramente que os planos dele para nós são planos de prosperidade e não de pobreza, tá? E não de pobreza. Então tem que ter muito cuidado. Eu falei na primeira live, um texto fora de contexto gera pretexto. E muitas pessoas, infelizmente, eu vejo muitos líderes de vários lugares que utilizam apenas versículos da Bíblia soltos e utilizam esse versículo para transmitir uma mensagem de acordo com o seu desejo próprio. E não tem nada a ver com o desejo do Criador. O desejo do Criador é fazer todo mundo prosperar de maneira abundante, ok? Lembrando que você tem um livre-arbítrio, né? O que eu estou falando aqui é para compartilhar coisas que eu pratico desde 2020 e tenho acessado cada vez mais riqueza abundante na minha vida e eu quero compartilhar com você para que você possa acessar também. Não estou obrigando você a acreditar, você tem o seu livre-arbítrio, tá? E fica todo mundo feliz, todo mundo próspero e eu continuo amando você do mesmo jeito. Ele fala para que você aceite essas ideias e tome ela como verdade e pratique essas ideias até você ficar rico, tá? Lembrando que no capítulo 4, ele fala do primeiro princípio para ficar rico, da ciência para ficar rico, que é você enviar o teu pensamento para a substância amorfa, ok? Não sei como que está a tua realidade hoje. Eu não sei como estão os teus pensamentos. Não tem como eu saber, porque eu só sei dos meus mentorados, ou se você vier numa sessão de diagnóstico comigo. Na sessão de diagnóstico sistêmica, eu consigo verificar quem é que você acredita ser, o quanto você acredita que é capaz, ou do que você acredita que é capaz, e como é que está teu merecimento, o que você acredita que você merece. Eu vejo como é que você está, eu te mostro como é que o Criador te fez, e aí se você quiser na mentoria individual, a gente traça um plano de ação para você sair do ponto A para o ponto B, tá? E eu tenho tido resultados maravilhosos com os meus mentorados. Não sei se tem algum mentorado meu aqui agora, da mentoria individual, que pode falar alguma coisa, como é que tá aí, se é da mentoria para você. Mas enfim, seja lá qual for a situação que você se encontre, não olhe para ela. A substância amorfa, ela está para você imprimir nela os seus pensamentos. E os seus pensamentos, você tem domínio sobre eles. É só uma questão de treino, tá? Você só precisa ter uma questão de treino. Mas eu quero que você faça um exercício hoje. A partir de agora, até amanhã, nós teremos live também amanhã. Mas a partir de agora, até amanhã, você que está aqui nessa live ao vivo e você que está assistindo a gravação, observe quais são os pensamentos que você tem a respeito de você. Você se chama de burro, você se chama de leso, você se chama de incompetente, você se chama de devagar, você acha que você não é capaz, você acha que você não merece, você acha que você não consegue. Observe quais são os seus pensamentos. E faz um favor para mim, aliás, para mim não, para você. Anota
Anota quais são os pensamentos que aparecem. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue ver. Eu sei que é doloroso você se deparar com a verdade que você está pensando negativo a respeito de si mesmo. Ninguém quer pensar negativo a respeito de si mesmo. Ou melhor, ninguém quer parecer incompetente que não está conseguindo ter domínio sobre os próprios pensamentos. Mas, gente, se nós não enxergarmos essa sujeira, não tem como a gente mudar. Então, procura observar e anota, tá? Porque amanhã eu vou mostrar para vocês como começar a mudar os pensamentos que você tem a respeito de si mesmo. E os pensamentos que você tem a respeito de si mesmo, meu amor, é a forma como o mundo vai te ver. É a forma como o mundo vai te tratar. É a forma como as coisas vão acontecer para a tua vida. Ó, alguém escreveu aqui, eu sou foda, igual não tem. Exatamente. E eu tenho um recado para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Mais uma vez, você é a pessoa mais importante da sua vida. Escreve aqui nos comentários para mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Escreve aqui, ó. Escreve que eu quero fazer esse movimento agora. Como hoje nós entramos no primeiro princípio da ciência fica rico, a partir de amanhã vamos fazer coisas práticas, beleza? Conto com você, tá? Eu quero te pedir uma ajuda para que nós tragamos para cá o maior número de pessoas. Vamos tirar um print dessa live. Tira um print dessa live e posta nos teus stories. Me marca e escreve: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Escreve lá nos teus stories, me marca, tá? Quem fizer isso, eu vou sortear uma sessão diagnóstico, onde a gente vai poder ver quais são tuas crenças, ver quanto é que você está vibrando, como é que está teu merecimento, como é que está a tua crença de capacidade, qual é a frequência da tua alma, tá? Mas eu vou sortear essa sessão somente para quem tirar um print dessa live, repostar nos teus stories e escrever tem que me marcar e escrever: eu sou a pessoa mais importante da minha vida, tá? Então, começamos a estudar o que é fazer as coisas desta certa maneira. Ainda tem um monte de live pela frente. Conto com você e amanhã, às 7 horas da noite, teremos a live número 5, onde nós iremos estudar o capítulo 5, que é Progredindo na Vida. Exatamente. Um beijo bem grande, muitíssimo obrigada por você estar me acompanhando. Estou muito feliz, estou vendo que tem uma galera aqui que já comprou o livro. Toda a live está aqui. Interage nos comentários e vamos fazer um movimento grande para que o maior número de pessoas venham para essa live. E melhor do que isso, o maior número de pessoas possam acessar a riqueza que é delas por direito, tá bom? Beijo bem grande, amo vocês e até amanhã.